Oiê, mais um vídeo e vamos falar de um assunto que é super importante, o assunto do momento, né? Vamos falar sobre vacinas? Roda a vinheta. Oi, gente! Tava com saudade de vocês. Pra você que tá chegando aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Thelma, esse é o canal Thelminha. Eu sou médica e aqui a gente fala de tudo um pouco. E eu criei o quadro Informação e Saúde, porque eu acho que nesse momento de pandemia, as pessoas desenvolveram uma ansiedade em buscar informações e aí acabam pegando informação de fonte não confiável. E pra evitar que isso aconteça, é que a gente tá aqui. Então, por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e deixa também nos comentários o que vocês querem que a gente discuta aqui, porque é super importante, eu sempre tô ligadinha. Então vamos falar sobre vacina. Com certeza você sabe a origem da palavra vacina, né? Não sabe não? Gente, vacina vem de vaca. Isso mesmo, gente, vacina vem de vaca. Naquele momento, naquele período, a gente sempre começa aqui, tá, falando um pouquinho de história. As vacas estavam com a varíola bovina, lá na Europa. E essa doença estava matando, em média, 400 mil pessoas por ano. Aí teve um colega meu, o Edward, vou dar o sobrenome, Edward Jenner. O ano era 1798. E o Edward, muito perspicaz, muito inteligente, ele começou a perceber que as pessoas que moravam na zona rural e que ordenhavam as vacas não se contaminavam com a varíola humana. Provavelmente porque elas tinham contato com a varíola bovina. Ele começou a fazer vários experimentos. Ele se dedicou 20 anos fazendo esses tipos de pesquisas. Ele pegava secreções, o pus desses pacientes que tinham a varíola, contato ali com a vaca, a varíola bovina, e começou a infiltrar nos pacientes que não tinham. E observou que esses pacientes criavam uma defesa, ficavam com um sistema imunológico mais fortalecido. E foi assim que nasceram as vacinas, de vacina bovina, da vaca. E olha só, depois disso a comunidade científica teve várias contribuições com diversos cientistas, né? E a gente chega nos dias atuais. E nos dias atuais, gente, para uma vacina ser disponibilizada, para ela chegar aqui no nosso braço, ou a gotinha, né, que algumas vacinas são através da gotinha, ela passa por várias fases. Ela começa com os estudos pré-clínicos, nos laboratórios. In vitro, toda vez que é in vitro, é lá no laboratório, sem contato com o ser humano. In vivo, toda vez que é in vivo, é porque ela é testada em alguns animais. Aí depois que o cientista ele teve a ideia, aí ele desenvolveu a ideia no laboratório, ele começa a fazer um estudo clínico. E aí nesse estudo clínico, ele começa na fase 1, onde ele pega um número de pessoas e aí ele vai pesquisar nessa fase se essa vacina ela é segura em humanos. A partir do momento que ele viu que essa vacina é segura, ele vai para a segunda fase. Nessa segunda fase, ele vai buscar saber qual a dose ideal, quantas doses serão necessárias para desenvolver imunidade. Então, na segunda fase, os cientistas querem entender se as vacinas servem para que o nosso corpo desenvolva imunidade. Deu certo? Eles aumentam a quantidade de pessoas em que os testes são feitos e eles vão para a terceira fase. Nessa terceira fase, eles querem saber a eficácia. E presta atenção, essa fase é super importante, porque as agências que regulamentam, né, que autorizam se as vacinas vão ou não ser disponibilizadas para os seres humanos, né, para os pacientes, essas agências, a OMS, que é mundial, a Anvisa, que é nacional, elas exigem que todas as vacinas tenham, no mínimo, 50% de eficácia. E é nessa terceira fase que isso é evidenciado. Você tem um número maior de pessoas ali passando por testes e através de várias metodologias, de vários cálculos, eles conseguem provar que a vacina tem uma eficácia maior que 50%. Se acontecer isso, a vacina recebe autorização e ela começa a ser aplicada. Só que os estudos não param. Aí a gente vai para outras fases e na fase 4 a gente chama de farmacovigilância,
onde a gente continua observando se essa vacina vai ter evento adverso, se essa vacina vai ter efeito colateral, entendeu? E aí os estudos continuam. É importante lembrar que em cada fase, se não der certo, o estudo volta. Então, se todas as vacinas que a gente está tendo disponível hoje estão no mercado, é porque todas elas passaram por essas fases e são seguras. Dito isso, a gente começa a diferenciar, porque é um monte de vacina, e eu tenho certeza que vocês devem ter curiosidade sobre cada uma delas, como elas são feitas. Então, vou começar falando para vocês da Coronavac, que foi a primeira vacina que a gente teve disponível aqui no Brasil, e ela é feita, gente, com uma tecnologia que já é antiga na fabricação das vacinas. Lembrando que a Coronavac é uma vacina chinesa, né? É uma vacina que foi desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Não posso deixar aqui de falar do Instituto Butantan. Mas antes disso, eu quero responder você que com certeza tá aí com uma pulguinha atrás da orelha perguntando, Thelminha, mas sabe por que eu tenho um pouco de medo das vacinas? Porque elas foram desenvolvidas de uma forma muito rápida. E as outras vacinas geralmente levavam mais tempo. Mas, gente, calma. Vamos parar para pensar. Essas vacinas, elas foram desenvolvidas de uma forma muito rápida porque a pandemia do coronavírus gerou um impacto imenso no mundo inteiro. Bem diz o nome, é uma pandemia. Então, todos os esforços, toda a comunidade científica sentou e falou, a gente precisa desenvolver uma vacina o quanto antes, em tempo recorde. Outra coisa, todas as indústrias farmacêuticas também correram atrás de desenvolver a vacina e houve muito investimento, muita grana para poder acelerar a produção dessas vacinas, acelerar a descoberta dessas vacinas. Coisa que não aconteceu em relação às outras vacinas. E aí, talvez por isso, as outras demoram um pouco mais. Mas nesse caso, o fato das vacinas contra o coronavírus terem sido desenvolvidas de uma forma mais rápida não significa que elas sejam menos seguras, porque todas elas passaram por todos os testes que eu falei para vocês, ok? E a Coronavac, ela tem então uma técnica que a gente chama das vacinas de primeira geração, que são as vacinas de vírus inativados. O que acontece? Os vírus são micro-organismos que não possuem células, mas eles precisam das células para se desenvolver. Então, os cientistas, eles pegam um vírus do coronavírus e colocam no meio de cultura, um meio confortável para o vírus. Ali, ele fica rodeado de células e ele começa a se multiplicar. Daí o cientista vai e inativa esse vírus. Ele coloca uma temperatura elevada e coloca substâncias químicas para inativar. O que significa que o vírus está inativado? Significa que ele não vai causar doença no nosso corpo, nem sintomas nenhum. Ele não tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico a desenvolver uma defesa contra o vírus. Lembrando que a vacina da Coronavac, ela é feita com a mesma tecnologia da vacina da poliomielite inativada e da vacina da influenza, que a gente toma todo ano. E essa vacina, gente, ela precisa de 2 doses. O intervalo varia de 14 a 28 dias, tem uma média aí de 21 dias. E a gente tem ouvido nos jornais que muitas pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. E é muito importante que essa segunda dose seja tomada para que a vacina atinja a eficácia e a duração, que a gente ainda não sabe dizer quanto tempo dura, né, esse efeito da imunidade. Ainda vão ser feitas pesquisas em relação a isso, mas de qualquer forma a gente quer uma boa eficácia, uma boa duração, e a gente só vai conseguir isso se tomar as 2 doses. Então fique atento, você aí, seus amigos, familiares que ainda não tomaram. Aí a segunda vacina que chegou aqui para nós no Brasil foi a AstraZeneca Oxford, uma vacina inglesa. E a vacina da AstraZeneca Oxford é uma vacina inglesa, né, desenvolvida em parceria com a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. E essa vacina, ela tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia do vetor viral. O que o cientista faz? Ele pega um adenovírus. O que é o adenovírus? Ele é um vírus que ele vive com todos nós, gente. Ele é um vírus, sabe o resfriadinho que a gente tem todas as vezes?
muito provavelmente a grande parte deles é por um adenovírus, sabe? Só que no caso da AstraZeneca, eles não pegam o adenovírus humano, eles pegam o adenovírus de um chimpanzé. Aí eles fazem uma modificação genética e coloca um pedacinho da proteína do coronavírus. E isso faz com que o nosso corpo receba esse adenovírus modificado com a proteína do coronavírus e fale, olha só, será que é o coronavírus aqui? Vou desenvolver uma defesa contra ele também. Lembrando que a vacina da AstraZeneca, ela também é tomada em 2 doses e tem um intervalo de 90 dias. Aí a terceira vacina que a gente teve notícias aqui no nosso país foi a vacina da Pfizer. Tá passada? Desculpa. Não resisti ao meme. Mas então, a vacina da Pfizer, que é norte-americana, ela tem um outro tipo de tecnologia, onde ocorre uma modificação genética ali no laboratório mesmo, através do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, que você já deve ter ouvido falar, ele é um componente do vírus, que faz parte ali do código genético do vírus, e ele é responsável pela produção de proteínas. Gente, quando o vírus ele vai entrar na nossa célula para se multiplicar, ele utiliza, por exemplo, a proteína spike, que é como se fosse uma chavinha. É como se o vírus chegasse e se conectasse assim na célula, abrisse por uma chavinha, entrasse na célula e começasse a se multiplicar. Com essa tecnologia, esse RNA mensageiro consegue produzir proteínas parecidas com o vírus. Isso engana o nosso organismo e faz com que ele ache que seja o vírus e induz uma resposta imunológica, ou seja, ele começa a produzir anticorpos também para se defender contra o vírus. É bem bacana essa tecnologia também. Lembrando que a vacina da Pfizer, ela também é tomada em 2 doses. O fabricante recomenda entre 21 a 42 dias. Porém, saiu um estudo no Reino Unido que mostrou que a primeira dose da Pfizer tinha uma eficácia bem elevada e que, por isso, a segunda dose poderia ser aplicada com um intervalo maior. E aí, tanto o Reino Unido quanto o Brasil adotaram um intervalo de 90 dias para a aplicação da segunda dose, que também é super importante. Agora eu quero falar para vocês das vacinas que a gente está ouvindo falar e que estão chegando aqui no Brasil, graças a Deus. A gente tem a vacina Sputnik V. E a gente tem também a vacina Janssen, da Johnson & Johnson. Abra um parênteses, vocês sabiam que Sputnik foi o primeiro satélite lançado no mundo? Olha só, Sputnik satélite e Sputnik vacina, os russos arrasando. A Sputnik e a Janssen, elas usam a mesma tecnologia da AstraZeneca, que é a do vetor viral. A diferença é que o vetor viral do adenovírus da AstraZeneca é de um chimpanzé. E o vetor viral do adenovírus da Sputnik e da Janssen é nosso mesmo, do ser humano. Isso não muda nada, tá, gente? Todas elas, como eu já falei, vou falar várias vezes nesse vídeo, têm eficácia maior que 50%. Então, eles pegam o adenovírus do ser humano, dão aquela modificada genética para enganar o nosso organismo e fazer com que a gente comece ali a produzir anticorpos e gerar uma memória para poder combater esse coronavírus. A diferença entre elas é que a Sputnik tem 2 doses com intervalo de 21 dias e já a vacina da Janssen tem apenas 1 dose, mas todas com uma boa eficácia. Gente, você deve estar aí se perguntando, Thelminha, eu quero saber qual é a melhor, qual vacina eu devo tomar? E eu vou responder para vocês. Coloca aí, produção. A melhor vacina é essa aqui, ó, a que tiver. Tudo isso porque a gente está numa pandemia e, mais uma vez, eu vou dizer, todas essas vacinas que a gente falou nesse vídeo, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Sputnik V, que são as que a gente tem disponível aqui no Brasil até a finalização desse vídeo, possuem uma eficácia maior que 50%. Então a gente precisa se vacinar o quanto antes. Assim que chegar a nossa vez, eu tô ansiosa pelo meu dia. Por quê? Quanto mais pessoas vacinadas, menos vírus circulando. E aí a gente vai conseguir estar mais seguro para poder
se Deus quiser, um dia voltar a ter uma vida normal. Assim como os americanos estão fazendo. Vocês viram que essa semana teve até queima de fogos. A gente chega lá. Continuem se cuidando aí. Não esqueçam de usar máscara, lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Um beijo. Deixa aqui nos comentários, gente. Preciso de sugestões para os próximos vídeos, tá? Beijão e até o próximo vídeo.